Ela é uma empresa privada que figura entre as maiores mineradoras globais. Suas operações extrapolam fronteiras e estão presentes em aproximadamente 30 países, compartilhando a missão de transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Construindo os Fundamentos. Vocês votaram na enquete e a Vale é a empresa que será analisada esta semana, claro, sempre após a vinheta. Agradecendo aqui os mais de 3.680 inscritos. Se não inscreveu, clica em inscrever, ative o sininho para receber notificações, porque todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal. Lembrando nosso disclaimer, o conteúdo disponibilizado aqui não serve qualquer tipo de recomendação, indicação e aconselhamento para investimento, e a tomada de decisão é de única e exclusiva responsabilidade do investidor. Quer ficar bem informado? Acesse minha coluna Fato Relevante no site da IEP Capital. Posto lá cedinho as principais notícias que vão balançar o mercado financeiro, além da nossa coluna diária aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30, o Zambelli News. Outra fonte importante de informação é o site guiadoinvestidor.com.br, completíssimo sobre ações, fundos imobiliários, dividendos e até small caps. Acessa lá para mais informações. E se você quer trocar ideia com outros investidores sobre o mercado macro, técnico e fundamentalista de empresas, eu te convido a estar na sua comunidade de estudos do mercado financeiro no Telegram. É de graça, o link está na descrição deste vídeo. A trajetória da Vale começa antes de seu nascimento oficial. Podemos dizer que a ferrovia é um ponto de partida. Em 1906, quando ocorreu a captação de recursos para a Companhia Estrada de Ferro Vitória Minas. 2 anos depois, era noticiada a extensão das jazidas de ferro na região de Minas Gerais, dando origem à empresa Itabira Iron Ore, que tinha sede em Londres, e seus objetivos eram adquirir, explorar, desenvolver e aproveitar propriedades de minério. No governo de Getúlio Vargas, em 1939, as reservas de minério foram nacionalizadas e a Itabira Iron Ore perdeu suas concessões federais e estaduais, das quais era detentora. No mesmo ano, foi fundada a Companhia Brasileira de Mineração e Siderurgia, que teve a autorização para incorporar a Companhia Estrada de Ferro de Vitória Minas. Em junho de 42, um decreto-lei de Getúlio Vargas definiu as bases de como seriam organizadas a Companhia Vale do Rio Doce. O documento trazia a curiosidade de que a Vale tinha um prazo de apenas 50 anos pré-estabelecidos. Depois, ela teria que encerrar suas atividades. Em outubro de 56, foram leiloadas as primeiras 726 ações da Vale na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Já em 97, a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada e iniciou sua parceria com a China, ampliando seus negócios internacionais, e hoje a China é o principal cliente da empresa. No início dos anos 2000, a Vale passou a ter suas ações listadas na Bolsa de Valores de Nova York. Em 2004, a mina do Sossego entrou em operação, sendo a primeira mina de cobre da empresa. Por sua vez, em 2006, a mina de Brucutu, localizada em São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais, entrou em operação. Na época da inauguração, o complexo mina-usina foi considerado o maior em capacidade inicial de produção implantado no mundo. Em 2006, a Vale comprou a mineradora canadense Inco. Este momento foi decisivo para a diversificação de seu portfólio de produtos e também considerado o maior avanço rumo à internacionalização das operações da companhia. Com a compra da Inco e o avanço das operações em outros países, foi preciso consolidar a imagem como uma empresa global. Então, em 2007, surgiu um novo nome e uma nova marca, apenas Vale. A decisão levou em conta a força, simplicidade e a sonoridade do nome Vale, que é usado em diferentes idiomas. Ao longo da construção de sua história, a Vale segue aprendendo e buscando alternativas cada vez mais sustentáveis para o negócio. Visando isto, em 2009 foram instaladas barreiras de vento, ou wind fences, no complexo de Tubarão, localizado no Espírito Santo. As estruturas metálicas, que possuem uma tela acoplada, cercam os principais pátios de estocagem e têm como objetivo diminuir a emissão de poeira. Cada barreira tem 1,5 vezes de altura da pilha do produto estocado, variando entre 19 e 30 metros de altura. A estrutura foi a primeira da América Latina e também da Vale. Em 2016, a Vale inaugurou o complexo S11D Eliezer Batista, o maior da empresa. A operação combina tecnologia de ponta, baixo custo e alta produtividade. A partir de 2018, a frota de navios da empresa passou a contar com navios mineraleiros Veloc de segunda geração, Guaiba Maxis e Vale Maxis. A nova geração emite 41% a menos de gases do efeito estufa em relação a navios padrões para os transportes de minério.
com capacidade de carregamento de 180 mil toneladas. A Vale desenvolveu tecnologias que permitiram o aproveitamento de minérios mais pobres, como por exemplo o itabirito, compacto com teor de ferro de até 40%. Em resumo, o que era rejeito vira produto, e assim a Vale aumentou a vida útil de algumas minas, expandiu sua capacidade produtiva e entrou na terceira onda da mineração. O rompimento da barragem 1 da mina Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019 marcou um momento triste na história da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, marcando para sempre a história da empresa, de seus empregados e das comunidades e pessoas impactadas. Em 2020, a Vale anunciou a primeira locomotiva 100% elétrica, movida a bateria, e o projeto é uma parceria entre a Vale e a Progress Rail e faz parte do programa PowerShift, que visa substituir sua matriz energética por fontes limpas. Agora que você conhece um pouco da história da Vale, vamos ao seu modelo de negócio. Ela atua inicialmente no segmento de mineração. A Vale é a maior produtora de minério de ferro e de níquel no mundo, atuando também em outros segmentos minerais. Desta forma, ela atua na extração de minério de ferro e pelotas, que são matérias-primas essenciais para a produção do aço, além de produzir níquel para a aplicação de galvanização em baterias, manganês e ferro-ligas, sendo a maior produtora de manganês no Brasil, com 70% do mercado nacional. A Vale também está presente no segmento de carvão, um insumo essencial para a transformação do minério de ferro em aço. E, por fim, na extração de cobre, que apresenta aplicações na geração e transmissão de energia, equipamentos eletrônicos e telefonia celular. A companhia também atua no segmento de logística. A Vale tem uma rede de logística que integra minas, ferrovias, navios e portos, garantindo agilidade e segurança no transporte do minério. A infraestrutura da empresa está presente no Brasil, Indonésia, Moçambique, Omã, Malásia e China. A sua estrutura de logística também transporta carga de terceiros e oferece 2 linhas de trem de passageiros no Brasil, na Estrada de Ferro Vitória-Minas e na Estrada de Ferro Carajás. A empresa opera cerca de 2.000 quilômetros de malha ferroviária no Brasil. Seguindo no modelo de negócio, a Vale atua no segmento de energia. A empresa atua no sentido de gerar sua própria energia e tornar o processo mais sustentável e economicamente vantajoso. A companhia possui um portfólio de ativos de geração de energia através de participações em consórcios de usinas hidrelétricas e participações em empresas de geração e comercialização de energia. Para atender às suas operações, a Vale tem capacidade instalada de 2.324 megawatts, dos quais 1.750 estão no Brasil, 72 megawatts no Canadá e 502 megawatts na Indonésia. E também atua no segmento de siderurgia. Neste segmento, a Vale não atua diretamente, mas possui joint ventures como a usina ThyssenKrupp, companhia siderúrgica do Atlântico, localizada no Rio de Janeiro, que consiste em uma das maiores e mais modernas siderúrgicas do mundo. Além disso, em 2008 foi estabelecida uma joint venture da Vale com as empresas Dongkook Steel Mill e a POSCO, que são 2 grandes produtoras de aço na Coreia do Sul, para a criação da Companhia Siderúrgica do Pecém, a CSP, localizada em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, ocupando uma área de 571 hectares do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Vamos falar agora da composição acionária da Vale. Atualmente, o free float da companhia está em 58,07%, ela tem aí quase 7% de ações em tesouraria. Alguns acionistas relevantes, aqueles que têm mais de 5%, 7,86% da companhia está com o fundo Prev, a Bradespar tem 5,56%, Mitsui 5,42%, BlackRock 5,29%, Capital World Investor 5,72% e a Capital Research Global Investors com 5,58%. Passando agora para os indicadores fundamentalistas, temos aqui a evolução das receitas líquidas da Vale ao longo dos anos, desde 2008 até 2020. Nós podemos ver que aqui no começo da década passada teve um aumento das suas receitas e depois um período de estabilização. A partir de 2015, a empresa retomou a receita crescente, tendo 2020 como o maior valor dos últimos anos, ultrapassando a barreira de 20 bilhões de reais. Mas com relação ao lucro, ela foi patinando ao longo dos anos. Deu lucro na maioria deles, mas em 2015 deu um prejuízo aí maior que 40 bilhões de reais e em 2019 também um prejuízo aqui um pouco abaixo de 2 bilhões de reais. No ano passado, com a alta do minério, a alta do dólar também favorece a companhia, teve aí um lucro acima de 20 bilhões de reais.
Passando para os critérios fundamentalistas agora, vamos falar do preço sobre lucro, que é saber o quanto a ação está cara ou barata com relação aos lucros obtidos pelos últimos 12 meses. A Vale teve aqui alguns momentos atípicos, como em 2013, onde o preço sobre lucro ficou na casa de 1.600, mas via de regra ela negocia aí a patamares de até 20 preços sobre lucro. Em 2011 era 5,6, foi para 22,93. Depois, quando ela deu prejuízo, teve um PL negativo em 2015 e 2019. Entre aí 2015 e 2019 negociou abaixo de 12. Em 2020 negociou a 17,30 vezes e com o aumento dos lucros aí ela está negociando atualmente a 4,5 vezes preço sobre lucro. Agora, com o preço sobre valor patrimonial, saber o quanto a ação está cara ou barata com relação a tudo aquilo que ela tem de patrimônio, a Vale já chegou a negociar abaixo do seu valor patrimonial entre 2014 e 2015. De lá para cá, foi aumentando esse indicador, chegando ao máximo em 2020. Depois as ações deram uma corrigida, hoje ela está sendo negociada a 1,97 vezes, um pouco acima da média que tradicionalmente ela vinha negociando. Falando de negócio agora, margem líquida, a capacidade que a empresa tem de rentabilizar seu produto ou serviço, a Vale historicamente sempre teve boas margens, acima de 20%. Quando os resultados começaram a patinar, a margem caiu e ficou negativa em 2015 e 2019, quando a empresa deu prejuízo. Entre 2016 e 2018, a margem líquida foi de 2 dígitos e a melhora dos resultados operacionais pela alta do minério de ferro e também do dólar criaram uma tempestade perfeita para a Vale chegar novamente acima de 30% de margem líquida, como ela obteve lá entre 2010 e 2011. Agora nós temos aí o ROI, retorno sobre capital investido. Ele também é função do lucro líquido, então quando o lucro foi bem, a Vale teve um ROI aí acima de 20%. Quando foi mais ou menos, ficou abaixo de 15% e atualmente está em 43,71%. Claro, porque o lucro da Vale foi muito grande em 2020, também por conta do minério de ferro e do dólar. Então temos que se observar, é uma empresa que trabalha diretamente com commodities, então o ciclo de commodities precisa ser acompanhado para avaliar qual o melhor momento de se entrar como acionista da Vale. Agora nós temos aí a liquidez corrente, capacidade que a empresa tem de honrar seus compromissos de curto prazo. E historicamente a Vale nunca teve problemas de liquidez, lembrando que para uma empresa ser considerada com liquidez esse valor tem que ser superior a 1. Então, o pior momento da Vale foi em 2019 com 1,23. Atualmente ela está com 1,77 vezes de liquidez corrente, então sem problemas de liquidez para a Vale. Agora vamos falar então do dívida líquida por EBITDA, um indicador que mede aí o grau de alavancagem das empresas. Tradicionalmente, a Vale não é uma empresa tão alavancada, mas teve alguns momentos aqui que ela precisou fazer dívidas, provavelmente para alavancar os seus projetos de investimento. Como, por exemplo, em 2012, 3,29, 2014, 3,17 e 2016, 3,14. Em 2019, deve ter tido algo que não recorrente para a alavancagem dela ficar em 13,49. Atualmente, a Vale praticamente não tem aqui indicador de dívida, né? Extremamente baixo, 0,01 atualmente. E o dividend yield agora, a quantidade de dividendos pagos nos últimos 12 meses com relação ao preço da ação. Historicamente, a Vale pagou bons dividendos, acima aí de 5% até 2015. Quando ela deu prejuízo, ainda distribuiu aí 0,65%. Depois ficou na média aí entre 2% e 3% e recentemente distribuiu aí um caminhão de dividendos, claro, muito devido ao lucro líquido excedente que ela teve por conta aí do alto faturamento em virtude do elevado preço do minério de ferro e também do dólar. Chegou aí a um dividend yield atual de 18,35%. E aí, pessoal, o que vocês acham da Vale? É inegavelmente uma das maiores empresas do país. Você é acionista dela? Ficou alguma dúvida? Escreva aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Telegram, divulgue pros amigos. Não esqueça de ser parceiro do Zap Capital, Guia do Investidor e acessar nos comunidades exclusivos e gratuitos do Telegram. Eu te aguardo lá. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.